Ontem de noite eu fiquei sabendo dessa possível saída do Hugo Souza. Hugo Souza Neneca. Oi, eu sou a Jéssica Nanum. Seja bem-vindo no canal. Se inscreve, deixa o like. Que legal que vocês estão enviando mensagem para mim. Ou seja, não estou falando sozinha, estou dando televisão. E aí, Jéssica, o que que você sentiu? Eu fiquei chocada. Eu falei: "Para tudo", fiz igual João Kleber: para, não pode levar Hugo Souza embora". "Não, para, pelo amor de Deus, não brinca comigo não, Corinthians. Tu já não conseguiu trazer ali o João Pedro". Não era o goleiro que eu falei: "Corinthians, traga João Pedro". Não sou muito fã não. E aí ele foi recusado, deu algum problema nos exames médicos, Corinthians não fechou com ele, aí ficaram de olho no Neto, e aí parece que agora pode ser que traga o Neto. Ô Corinthians, primeiro, que história é essa de levar Neneca embora? Você que tá me assistindo, tu vai sentir saudade do Neneca? Ou você pensa assim: "Ah, o Neneca já tá falhando", né, porque eu recebo umas mensagens assim, pessoal falando: "Ah, o Neneca já não é mais como era antes, quando chegou e que começou a fazer defesas importantes". Pra mim, ele ainda é primordial. Por quê, Jéssica? Poxa, o cara defende pênalti pra gente. Se você fosse goleiro, duvido que você ia pegar tantos pênaltis igual o Neneca. E me lembra muito que a gente não tem que pensar também só em título, né? Que a gente fala assim: "Nossa, em jogos decisivos, o Hugo Souza, ele corresponde, ele tá sempre ali fazendo boas atuações". Ah, vamos pensar além de título? Na vida tu tem que pensar além do óbvio. Por quê, Jéssica? Porque eu penso muito quando eu tô desenvolvendo algum projeto, estudando algo novo, ou até mesmo criando conteúdo aqui para o canal, me vem aquele estalo de pensar assim: "Eu tenho que levar um conteúdo de algo a mais para os meus seguidores". Por isso que você vê eu assistindo, você me assiste, eu tô assistindo às vezes algum conteúdo que eu tiro um insight, uma ideia legal e divido aqui com vocês, porque a gente tem que pensar além. O bom profissional no mercado de trabalho hoje, que é super competitivo, né, a gente tem que superar a expectativa. Por isso que eu falo, o DNA corintiano, ele existe em tudo o que você faz. Então, quando a gente fala em Hugo Souza, ele é um profissional que entrega além da média, ele supera a nossa expectativa. É um dos atletas desse Corinthians que eu sempre vejo ele buscando algo a mais. Jéssica, e você vai falar do Yuri, né, que já tá na transição, tá treinando com o grupo. Isso é um presente. Yuri Alberto, nunca critiquei, né? A galera fala assim: "Jéssica, critica o Yuri toda semana". De fato, Yuri, nunca critiquei, né? Mas não é para todo mundo realmente ser o camisa 9 do Corinthians. Fiquei feliz em dois motivos, felicidade dupla. Porque o Caio César também tá de volta e eu, de fato, o Caio César é um dos principais nomes que vieram para esse Corinthians. Caio César e Vitinho são 2 surpresas incríveis, porque os 2 têm versatilidade, têm o dinamismo que faltava nesse Corinthians. Ô Dorival, deixa esses meninos titular. Eu não sei qual é a formação técnica que você vai preferir, formação tática, aliás, mas esses 2, para mim, tem que ser titular nesse time. Tem qualidade, tem velocidade, são jovens. Sabe quando você tá a fim de mostrar serviço, que você fala assim: "Esses 2 aí, eles trazem o diferencial, fazem acontecer". Profissional bom tem que fazer acontecer, né, tem que já trazer o líder traz uma proposta, fala: "A gente precisa de X resultado". Bom profissional vai lá e supera os números, supera a expectativa. Não é para qualquer um, não é. O bom profissional, ele tem que ser diferenciado. E aí você tem que ser muito Corinthians para conseguir superar as adversidades. Quando a gente fala em Corinthians, eu sempre lembro para você, onde há Corinthians há esperança. Então, por mais que tenha sido eliminado do Paulista, agora é virar a chave e já pensar em fazer bons jogos daqui para frente. Corinthians, você faz a gentileza de trazer bons resultados agora? Porque eu fico me perguntando, você que está me assistindo, por que que você não acredita mais em você? Por que que você não bate no peito e fala que é Corinthians? É ativar a sua identidade de campeão, ativar a sua identidade de vencedor.
Corintiano, ele olha para o desafio e ele pega o problema e resolve. Ele não fica parado olhando, sabe, quando eu vejo o Corinthians, eu tô assistindo Corinthians, aí eu vejo o Corinthians passivo. Esse jogo diante do Novo Horizontino foi um exemplo, né, um jogo que a gente quer esquecer, lá no Di Biase, mas eu quero trazer como exemplo, porque eu vi um Corinthians passivo. Eu falei no outro vídeo, minha vontade era quebrar a televisão. Se tem um problema, vai logo e resolve. Para de procrastinar, para de ficar achando que o problema vai se resolver sozinho. Ô diretoria, colocar a mão na massa, diretoria. Vamos fazer o melhor para essa torcida corintiana, que é uma torcida maravilhosa. A torcida que quebra recordes, não só no masculino, mas no feminino também, mas que tá sempre ali junto, participando e apoiando. No futebol moderno, é muito raro você ver uma torcida que apoia incondicionalmente igual a fiel torcida. Quando eu vejo a fiel torcida assim, eu falo: "Nossa, eu sou apaixonada por essa torcida. Que torcida incrível, que encanta, canta com intensidade", e essa alegria que a torcida do Corinthians traz em cada jogo tem que existir dentro do campo, dentro da qualidade ali do pé de cada atleta. E aí falta um pouquinho, Corinthians, caprichar um pouquinho no passe final. Eu acho que vai com o tempo chegar o entrosamento, mas a gente tem que entender que quando a oportunidade surgir, seja para Memphis, Yuri, o próprio Gui, a gente entende que eles vão ter que ter alegria no que faz. Se você não tem alegria, se você não vai trabalhar com toda a sua intensidade, a sua entrega, o resultado não vai vir. E isso é muito ruim, porque às vezes eu vejo alguns jogadores meio requenguela, jogando de um jeito passivo. Eu falo: "Ô gente, ele não sabe que ele tá jogando no Corinthians. Corinthians tem que ter raça, tem que ter entrega, lutar, acreditar no lance até o final". E toda essa exigência que a gente faz, você vai falar assim: "Jéssica, você é exigente pra caramba". Eu recebo mensagem, a galera falando assim: "Caramba, Jéssica, você só critica esse Corinthians". Se eu estou criticando é porque eu vejo esse potencial nesse grupo. Tem capacidade de entregar mais, de produzir mais. E aí, Dorival, ai, Dorival, vou dizer, quando a gente vê o Dorival nesse grupo fazendo um trabalho bacana, fazendo a gente ficar feliz com o desempenho do nosso timão, eu vejo que o Dorival, ele foi o melhor nome, de fato, hoje eu entendo isso. Por quê? O melhor nome para ser técnico do Corinthians nesse momento. E eu vi a galera mandando: "Jéssica, o Corinthians tem que demitir o Dorival". Para, é um trabalho que está sendo construído agora. E aí, vamos além? Vamos pensar junto. Primeiro, deixa o like aí, manda o seu alô, me fala aí a cidade que você está me assistindo. Eu estou adorando trocar ideia com vocês. E a gente olha para esse Corinthians para a gente entender o que precisa ser melhorado. Enquanto você não olha para o que precisa ser melhorado, o problema ele continua se repetindo. Às vezes isso acontece muito no Corinthians, e eu vejo que a gente tem que olhar também para essas oportunidades com mais atenção aos detalhes. Às vezes falta um pouco de atenção nos detalhes para a concentração explodir. E esse meio-campo ele pode bombar, porque o Ranieri voltou ao bom futebol. Você não acha? Me conta. Porque a gente já tem o Garrote, que é um baita jogador. Temos também o Carrijo, né? Carrijo, Carrilho, a galera, cada um chama de um jeito. Eu pensei que o Corinthians ia sentir muito a falta, a ausência do Martínez, mas o Corinthians está suprindo muito bem. Por quê? Graças à qualidade e à boa fase do Bidon. É uma boa fase que está se estendendo. Eu fico contente, de verdade, que esse Corinthians continue ganhando entrosamento. Lógico que isso só vem com o tempo. Jéssica, a gente está errando muito passe. Eu sei, mas vamos combinar que o Corinthians está muito mais concentrado nas jogadas. Tá rolando até triangulação agora, algo que não existia. Já quero a estreia do 77, né. Ah, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Lingard da Fiel, e a gente espera também que o Zaccaria faça boas jogadas, porque é um nome que veio ali, a galera torceu o nariz, falou: "Marroquino", o Memphis indicou esse atleta, mas gente, quem sabe, né, pode render boas jogadas, gol para o Coringão. Lembrar também de falar para vocês que você, corintiano, já tem esse poder, essa autoridade de
mudar a sua realidade, tá? Lembra disso. Você tem poder, tipo super-herói, tipo Supergirl, entendeu? Tipo Batman. Me fala, qual que é o seu personagem favorito? Eu gosto da Supergirl. No entanto, Corinthians Paulista também já tem esse poder de fazer uma jogada diferente, um lance individual. Ai, gente, essas jogadas ensaiadas, Dorival, é pra deixar a gente doido, né? É pra deixar o torcedor maluco. Quando eu tô assistindo que rola uma jogada ensaiada, eu falo: "Ai, que maravilha! Tá fluindo, sinal que o trabalho tá evoluindo". Isso tem que existir em cada momento, em cada partida. Jéssica, mas a arbitragem, ó, esquece a arbitragem. E esquece, no dia a dia vai ter um monte de gente ao seu redor também falando um monte. Você não tem que dar ouvido para eles, tem que fazer o seu trabalho bem feito, fazer o seu melhor com o que você tem. Lembra? Falei isso no outro vídeo. Se você ainda não assistiu, confere aí. Por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem as nossas limitações. Limitações técnicas e táticas. Lógico que vai exigir muito condicionamento físico. Na hora que eu assisto, eu vejo o Dorival fazendo rodízio. Aí eu falo: Dorival, para de fazer esse rodízio. Mas eu entendo que é para evitar as lesões. Ainda mais quando são jogadores mais velhos. Mas eu fico meio louca com isso. Porque a gente tem as limitações, mas o rodízio impede o time de ganhar um futebol mais vistoso, aquele entrosamento de toque sem errar, sabe? E eu olho e falo: "Ai, Dorival vai continuar com esse rodízio doido". Tem que continuar, porque o campeonato é longo, todo mundo vem para somar, é daí que eu consigo acreditar no futebol do Zaccaria, do Lingard e de quem mais vier, que já estão falando em novos possíveis nomes. Mas Corinthians, de verdade, acredita, acredita, porque em Copa do Brasil, lembra ano passado? Tu lembra que tu foi campeão, né, Corinthians? A gente não acreditava, mas acreditava. O torcedor corintiano tem essa 100% de confiança, mas a gente era muito realista de olhar quão limitado a gente era. Mas não é porque você é limitado, você não sabe uma habilidade, que você vai desistir de 100% dos projetos da sua vida. O que eu quero que você entenda é que, por mais que você não seja 100% em alguma área, você tem talento, você tem habilidade de ir além, de superar qualquer coisa que aparecer, qualquer obstáculo para atingir o seu objetivo. E isso, Corinthians, eu quero que você traga para dentro do campo também, tá? Eu sei que eu estou fazendo tantos pedidos, mas é um período de treino para a gente conseguir fazer esse time jogar com alegria, com qualidade e sem perder a concentração. Acho que são pontos importantes. Eu comentei em outro vídeo sobre a questão do foco, da gente se manter concentrado no que a gente quer, ter as metas claras, bem definidas. E Corinthians, você tá indo no caminho certo, é só um ajuste aqui e ali, sabe? Mas aí vai dar tudo certo. Eu confio muito nesse grupo, é o meu voto de confiança de novo, igual eu confio no trabalho da Emily Lima, no Corinthians feminino, que também tá fazendo uns treinos bem intensos, me surpreendendo, hein, dona Emily? Continue com esse trabalho legal. E vamos Coringão. A gente tem que acreditar, confiar e vamos pra cima, porque o show não pode parar. Beijo grande pra você. Obrigada quem ficou aí até o final trocando essa ideia aqui. Deixa seu alô, me segue nas outras redes pra gente conversar mais. Beba água e vai Corinthians!